reação então às declarações hoje do Sr. Ministro da Defesa na Assembleia da República? Bom, em primeiro lugar, eu devo dizer que me parece que esta situação não se resolve nem deve ser encarada com jogos de palavras, ou sequer considerando que há aqui uma guerra entre governos. Em segundo lugar, eu devo dizer que o Sr. Ministro da Defesa Nacional está mal informado, pelo menos alguém o informa mal. O inquérito que eu determinei que se abrisse não é um inquérito à Força Aérea, conforme ele referiu. É um inquérito que visa esclarecer esta situação na componente, obviamente, em que ela tem intervenção da parte de entidades regionais e, naturalmente, na sua relação que também tem com a Força Aérea. Mas não é, conforme o Sr. Ministro disse, e, portanto, nessa parte não está correto, um inquérito à Força Aérea Portuguesa. Aliás, no teor do despacho referido a este propósito, há um aspecto que tive o cuidado de salientar, e que é exatamente o de dar conta do reconhecimento do empenho, do profissionalismo e da dedicação dos militares da Força Aérea Portuguesa que têm prestado serviço aqui na nossa região e que prestam serviço na nossa região em relação a esse tipo de missões. Um terceiro aspecto que me parece também importante clarificar tem a ver com as questões das competências. Eu devo confessar que não percebi muito bem o argumento do Sr. Ministro, porque o problema não é um problema competencial. Aliás, há duas esquadras da Força Aérea Portuguesa, a 751 e a 502, se não me falha a memória, que têm exatamente dentro da sua missão a realização de evacuações médicas, no caso com a terminologia de evacuações sanitárias. E, portanto, desse ponto de vista, o protocolo a que o Sr. Ministro faz referência não tem a ver com questões de competência da região ou não. Tem a ver, única e exclusivamente, com o relacionamento que da parte do Serviço Regional de Saúde existe nessas missões com a Força Aérea e, por outro lado, na contrapartida que é dada à Força Aérea de utilizar e de poder recorrer os seus militares no ativo, na reserva ou reformados ao Serviço Regional de Saúde. Esse aspecto também me parece importante clarificar. Mas ainda a propósito de competências, o que eu julgo ser a minha competência, e mais do que a minha competência, a minha obrigação, é esclarecer cabalmente o que se passou. Desagrade isso a quem desagradar. Mas essa competência não fujo a ela. E quero exercê-la e quero perceber exatamente o que aconteceu nesta situação. E quando digo que a questão não se resolve com jogos de palavras ou com guerras entre governos, quero também significar que há alguns aspectos essenciais neste processo. E os aspectos essenciais não são aqueles para os quais, na minha opinião, o Sr. Ministro quis dirigir o assunto. Não tem a ver com a certificação do aeroporto de São Jorge. Essa certificação da operação noturna releva para efeitos de aviação comercial. Não releva para efeitos de evacuações médicas. E não tem a ver com a questão da guerra de competências ou entre governos. A única questão que é necessário esclarecer aqui é: os Açores estão ou não estão, ou está ou não está assegurada nos Açores esta capacidade da Força Aérea realizar estas missões. Os dados que eu tenho apontam para que não está. E digo porquê. As regiões autónomas, para não falar apenas no nosso caso, nas regiões autónomas existem 3 aeronaves, 3 helicópteros, para ser mais específico. Em relação a esses 3 helicópteros, 2 estão na base aérea das Lajes e 1 está em Porto Santo. Mas, curiosamente, existe apenas uma tripulação completa. E, como aconteceu na situação de sábado, ou como poderá acontecer numa situação em que essa tripulação completa tem necessariamente que parar, não pode fazer mais do que 14 horas,
O que acontece num caso em que existe a necessidade de proceder a evacuações? Essa é uma pergunta que eu gostava de ver respondida. Porque em 3 helicópteros apenas há uma tripulação completa. E esta situação de escassez de pilotos aviadores e, portanto, que têm esta competência, que têm esta função, é muito recente, verifica-se desde finais de 2013. E, portanto, há a necessidade de nós esclarecermos esse assunto. E não propriamente dar a impressão, como acredito que não tenha sido a intenção, ou faço votos para que não tenha sido a intenção, mas aquilo que as palavras do Sr. Ministro da Defesa dão a entender é que nós estamos entregues à nossa sorte. Estamos para aqui. Isso é inadmissível. É inadmissível essa ideia, que, repito, creio não ter sido esta a ideia que ele quis transmitir. Como é inadmissível essa perspectiva de que as missões e as funções só se cumprem até onde houver meios. E não a necessidade de arranjar os meios para que as funções e para que as missões sejam cabalmente cumpridas. Essa é que é, na minha perspectiva, uma das questões principais. O Sr. Ministro referiu também que a região está em falta, está em dívida para com a Força Aérea relativamente aos apoios que... Eu não tenho essa indicação, mas acho de mau gosto misturar as duas coisas. A região, se por acaso a região está a dever alguma coisa à Força Aérea Portuguesa ou ao Governo da República, pagará. Como tem sempre pago. Mas acho de mau gosto, nesta situação, misturar as duas coisas. O protocolo que existe com a Força Aérea estabelece que têm de estar sempre disponíveis os meios para as evacuações médicas, é isso? Não estabelece que tenha que estar sempre disponíveis os meios para as evacuações médicas. O que o protocolo diz é exatamente que, na relação entre o cumprimento destas missões por parte da Força Aérea, há um conjunto de obrigações que o Serviço Regional de Saúde se obriga, do ponto de vista de dar equipas médicas, enfim, todo este processo. Mas mesmo que queiramos colocar a questão aí, a pergunta é esta: mas então o que é que acontece se é necessária mais do que uma evacuação? Porque, certamente concordarão, 3 helicópteros disponíveis em 2 regiões autónomas, apenas com uma tripulação completa, mas isso não causa estranheza a ninguém? Não causa estranheza ao Sr. Ministro? Não começa por constituir um motivo para que o Sr. Ministro possa refletir?